Bom, irmãos, eu tenho a felicidade de estar com os amados irmãos aqui hoje para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Afinal de contas, Ele é o responsável por dirigir nossas vidas e devemos sempre dar graças ao Senhor pelas bênçãos alcançadas e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de 2 Tessalonicenses. Nós vamos discorrer um pouco sobre alguns dos atributos e alguns dos instrumentos que Deus nos concede e nos confirma para evitarmos cair nas ciladas de falsos ensinos e falsos mestres que têm aumentado a cada dia, de uma maneira, vamos dizer assim, uma progressão geométrica incrível, justamente por estarem longe da palavra de Deus, da centralidade das Escrituras. Como já podemos observar no culto de hoje, a centralidade de Cristo nos louvores, nas orações e nas intercessões. Também quero deixar aqui minha gratidão ao pastor Maurício, que, ao entrar em contato comigo, foi muito cordial e amigo, também ao irmão Renato, que me recebeu muito bem, e a igreja também, de uma maneira geral, tem me recebido muito bem. Eu glorifico a Deus pela hospitalidade cristã visível nessa igreja. Amém? Então, sem mais delongas, irmãos, vamos para o texto bíblico de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 13 até o capítulo de número 3, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre nós na manhã desse dia. Nos achegamos a ti, Senhor, em comunhão, pelos méritos do teu Filho Jesus Cristo, que na cruz, Senhor, se entregou por nós, vertendo o seu sangue para nos salvar. E hoje, Deus, nós podemos caminhar, Senhor, debaixo da sua sombra, do seu sacrifício, para juntos, ó Deus, proclamarmos o teu Evangelho, darmos testemunho de quem tu és, pois o teu Filho nos apresentou o Senhor, o Pai, e mediante o Espírito Santo tem, ó Deus, nos vocacionado, Deus, tem nos sustentado a permanecermos firmes e fiéis, Senhor, na tua palavra, para que o teu nome seja engrandecido nessa terra. Deus, portanto, que a tua igreja, Senhor, esteja pronta para receber a tua mensagem de hoje, Senhor, independente da minha limitação no falar, Senhor, e também independente da limitação dos meus irmãos em ouvir, mas buscamos, ó Deus, em ti, Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós no dia de hoje. Por isso, ó Deus, que o teu Espírito fale aos nossos corações e que estejamos prontos a ouvir a tua palavra, pois assim é a tua vontade. Assim te oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós vamos falar hoje sobre confiança, constância e fidelidade. Esses instrumentos ou esses atributos que Deus confirma à sua igreja, eles são essenciais para que nós, firmados na palavra de Deus, estejamos livres dos falsos ensinos e dos falsos mestres, que desde a antiguidade sempre intentaram contra a Igreja Santa do Senhor. Nós estamos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou seja, houve uma primeira carta. Nesta primeira carta, Paulo já começou a falar acerca da igreja assuntos centrais que já estavam sendo tentado a destruir na igreja do Senhor, sobre a pessoa de Cristo
e, principalmente, sobre a volta de Cristo, o segundo advento de Cristo. Então, Paulo já começa a instruir a igreja desde o seu primeiro capítulo. Então, nós vamos entender o seguinte, que essa igreja ela foi alcançada pelo apóstolo Paulo, pelo evangelho, na verdade, através do apóstolo Paulo, conforme a Bíblia nos relata em Atos, capítulo 17. E nesse capítulo 17, a igreja ela foi forjada pelo poder do evangelho. E esse poder do evangelho é o mesmo que Paulo relata em Romanos, capítulo de número 1, dos versículos 16 a 20. Eu vou pedir que os irmãos me acompanhem com a leitura bíblica, porque ela é central nessa palavra. Romanos, capítulo de número 1, os versículos 16 a 20, diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Ou seja, Paulo apresentou esse evangelho aos Tessalonicenses. E como o evangelho é poder, ele alcançou aqueles gentios, aqueles ímpios. E a igreja foi formada a partir da centralidade das Escrituras. Então, essa igreja crescia em graça e crescia em piedade, como podemos ver no primeiro capítulo de Tessalonicenses, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículos de 1 a 7, capítulo de número 1. Vai dizer: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, irmãos, vejamos primeiramente o que o poder do Evangelho faz. Ele transforma a vida de um pecador. Hoje, de maneira bem breve, mas muito clara e precisa, foi lido pelo nosso amado irmão e falado acerca da doutrina da perseverança dos santos. Isso só foi possível por causa do poder do Evangelho. E isso mostrou que uma pessoa que é transformada pelo poder do Evangelho, ela é referência. Por isso que nós, como Igreja do Senhor, não podemos nos amoldar a este mundo, como o próprio apóstolo Paulo diz. Eu quero abrir um parêntese. Essa semana, eu conversando no trabalho, evangelizando um católico, eu estava conversando com ele está fazendo história. Então, para poder evangelizar, puxei um assunto acerca dos pais da igreja, ele estava estudando na Idade Média, e começamos a conversar. E aí uma outra pessoa, que também é cristã, falou assim: não, mas vocês estão falando de coisas que são muito teóricas. Jesus Cristo não era assim. Jesus Cristo pregava um amor e acabou. Não tinha muita coisa de, não, isso é errado, isso é aquilo outro. Nesse simples discurso, irmãos, pode parecer que é algo simplesmente natural, mas não é. Isso é nocivo. Porque não tem como você dissociar Jesus de doutrina. O amor não passa a mão por cima. O amor, ele aponta a verdade e ele exige que seja cumprido aquilo que Deus determinou. Hebreus vai dizer que o Senhor açoita aquele que recebe por filho e corrige a quem ama. Então, como nós vamos pregar a palavra de Deus, falando que não, irmão, você vem assim do jeito que você está, permaneça assim, um dia você vai mudar, você vai compreender. Não, irmãos. O Evangelho é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, irmãos, nós não podemos brincar com o Evangelho. Temos que evangelizar da maneira como Cristo estabeleceu. E nós bem sabemos que nele, através do anúncio da palavra, ele vai tocar o coração da pessoa. A pessoa vai sentir o chamado eficaz de Cristo. Então, continuando, irmãos, essa igreja é saudável. Porém, uma igreja saudável não está livre de tentações, de tribulações e de provações. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja. Por quê?
Uma igreja que é sadia, ela incomoda o mundo. Ora, Cristo disse, se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então, cristãos genuínos, preparem-se para serem perseguidos, atribulados, porque nisso consiste o chamado de Cristo para nós. E então, a igreja de Tessalonicenses começou a enfrentar muitas tribulações e provações. Só que, de todas as tribulações e provações, o que mais preocupava a igreja, acerca de Paulo, era os falsos ensinos acerca da pessoa de Cristo, e especificamente nesta carta, o tema teológico é o segundo advento de Cristo. Então, as pessoas estavam entendendo errado e falsos mestres ensinando completamente coisas diferentes daquilo que Paulo já havia ensinado. Então, Paulo vai chegar nesse momento da carta, que é o momento que nós vamos tratar agora, sobre exortações e orientações. Howard Marshall vai afirmar o seguinte: as partes exortativas da carta deram origem ao conceito de que Paulo está tratando de ensinos que se estavam sendo espalhados na igreja por pessoas que compreendiam a fé cristã de modo diferente dele mesmo. Ou seja, esta é uma igreja sadia, para a glória de Deus. Se essa igreja não permanecer fiel e firme na centralidade das Escrituras, ou seja, começar a trazer algo externo do Evangelho para cá, a igreja pode começar a sentir o quê? Sentir falta de comunhão, começar a sofrer sobre individualismo. Os louvores podem deixar de ser cristocêntricos e podem deixar de ser congregacionais, porque vocês repararam como foi glorificado o nome do Senhor Jesus quando toda a igreja cantava? Agora, imagina se o irmão chega aqui na frente e quer fazer um solo para se aparecer, para dizer que ele alcança as mais altas notas que você não consegue. Isso não glorifica a Deus. A centralidade das Escrituras habita na comunhão. Então, irmãos, esses falsos mestres, eles são nocivos à saúde da igreja. E interessante que, desde a primeira carta, Paulo vem falando acerca da doutrina da segunda advento. E se nós observarmos, todos os capítulos da primeira carta terminam falando acerca do advento de Cristo. Então, à luz dessa breve introdução, nós vamos nos propor responder 3 perguntas. Primeiro, como podemos confiar que estaremos seguros de falsos ensinos na igreja? Segundo, como manutenir ou como ser constante em uma vida dentro dos padrões e ensinamentos bíblicos? E terceiro, como ser fiel até a volta de Cristo? Então, irmãos, a partir disso, nós vamos seguir no texto. Vamos voltar ao texto para ler versículos de número 13 e 14, nós vamos falar acerca desta confiança. O texto vai dizer: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, ele começa falando, entretanto. Esse é um conectivo que está ligando exatamente o contexto anterior ao que ele está falando agora. Se nós lermos a partir do versículo de número 9, nós vamos pegar o contexto anterior. Ele vai estar dizendo assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Paulo faz um contraste daqueles que desobedecem a Deus, que rejeitam a sua palavra, para agora nós, amados pelo Senhor, que fomos escolhidos desde o princípio. Então, como podemos confiar? Através de uma doutrina fundamental das Escrituras, que é a eleição divina do Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Que Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele desde o princípio para a salvação. Irmãos, essa é uma doutrina fundamental, que hoje ela tem sido mal compreendida por parte dessas pessoas que não entendem o Evangelho
e querem aquilo que é antropocêntrico, querem decidir sobre a sua salvação. A pessoa não consegue, por exemplo, vou dar um exemplo, se ela se candidata a um cargo eleitoral, ela mesma não consegue se eleger. Eu sei que todo exemplo, irmãos, dentro do nosso campo natural, não se compara à eternidade, mas apenas a fim didático. Uma pessoa não consegue nem eleger a si própria. Como ela vai tratar de conseguir a sua salvação pelos seus próprios méritos? Isso é apenas um artifício da nossa mente caída, inimiga de Deus, que está em rebelião. Você querer ter o controle do seu próprio nariz, você não consegue. Você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, mas você consegue tratar da sua salvação. Isso é impressionante. Reparem isso, irmãos. Então, essa é uma doutrina que é consolidada nas Escrituras, desde o Antigo Testamento até o Novo. Então, nós vamos ler alguns textos do Antigo Testamento e outros textos do Novo Testamento para que a gente possa continuar discorrendo sobre essa doutrina, para que a gente possa entender qual é a confiança que temos em Cristo. Vamos para Deuteronômio, capítulo de número 9, versículos de número 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, o Senhor, teu Deus, os tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor, teu Deus, as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor, teu Deus, jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Olha aqui, irmãos. Não foi por causa da tua justiça. Não é por causa de você. Mas foi pela iniquidade. Essa iniquidade é você. Ou seja, você, a nossa condição é de inimigo de Deus. Você nunca, pelos seus méritos, conseguirá alguma coisa com relação à salvação. Jamais. Jamais. Martinho Lutero diz que não há nada que eu possa fazer para alcançar a salvação. E também não há nada que eu não possa fazer para ser salvo, porque o decreto é eterno, é dele. É ele que decide. A nós, criaturas, bastamos dizer: Senhor, eu me rendo diante do Senhor. Próximo texto, Neemias, também capítulo de número 9. Vamos ler os versículos de número 7 e 8. Diz assim: Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Perdão, vou ler novamente, porque eu li o nome de Abrão de maneira equivocada no primeiro momento. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste uma aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Ou seja, Deus elege, e esse Deus que elege, ele garante tudo que será feito para você, porque ele é justo. Então, aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Continuando, vamos para o Novo Testamento, para a gente não se alongar muito. Efésios, capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Olha o que vai dizer a palavra. Assim como nos escolheu nele, Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí uma pessoa finita, limitada, que nasceu no tempo presente, vai dizer que consegue salvar-se a si mesmo? É da vontade de voltar a Romanos e, no interlocutor imaginário de Paulo, fala: quem és tu, ó homem? Irmãos, vocês conseguem compreender que, se nós estivermos cedendo às vãs filosofias, é isso que o nosso ser vai querer. Querer ser dono de si mesmo, querer ser um ser autônomo,
mas isso que nos mostra quão limitados nós somos e quanto é egoísta esse pensamento. Charles Spurgeon, falando acerca da eleição, ele vai dizer: creio na doutrina da eleição porque tenho absoluta certeza que, se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria, e tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou, do contrário, nunca me escolheria depois disso. Charles Spurgeon falando. O maior pregador dos batistas, os príncipes, o príncipe dos pregadores, um homem piedoso. Irmãos, essa doutrina nos dá a confiança de que, em Deus, nós podemos descansar, que, se permanecermos nele, nós estaremos livres desses falsos ensinos. Examinai as Escrituras. Nós vemos aqui de uma maneira bem simples, bem simplória, porque a doutrina da eleição ela é bem complexa, mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos essa doutrina solidificada, enraizada. E, para fechar, Paulo instrui Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de 9 a 12. Olha o que vai dizer: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, isso é importantíssimo, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, pelo qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me vergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Irmãos, você pode até não compreender a doutrina da eleição, mas dizer que ela não é bíblica, você não pode. Sabe por quê? Porque você pode não compreender uma coisa que existe, porque ela é... Deus existe, Deus é, independente de você acreditar nele ou não. Então, você pode, através da sua limitação, através do seu intelecto, dizer: não compreendo, não consigo compreender. Mas dizer que isso não é bíblico, você está equivocado, você está errado. Então, eu oro para que Deus conceda misericórdia às nossas mentes, para que a gente possa nos achegar diante do Senhor e entender qual é o seu verdadeiro propósito, o que sua palavra nos revela, para a glória do Senhor. Então, como primeira resposta, a confiança que temos em Deus, que conseguimos nos escapar dos falsos ensinos, é sabermos que fomos salvos por Cristo de maneira soberana. É Ele quem nos sustenta. Se nós formos ler outro texto ainda, João, capítulo 6, versículo 37, vai dizer: todos virão a mim, todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vier a mim de maneira alguma lançarei fora. Deus vai te segurar, Deus vai te manter constante nos caminhos dele. Amém? Antes de nós passarmos para o segundo ponto, que nós vamos falar sobre constância e fidelidade, mas às vezes isso pode parecer uma linha muito tênue. Constância e fidelidade pode parecer a mesma coisa, mas quando nós vamos de maneira mais assertiva, de maneira mais detalhada, nós conseguimos estabelecer certa diferença. Então, vamos lá. Constância, primeiramente. Constância, ela vai nos dar um sentido de construção dos conceitos éticos e morais, ok? E desenvolvimento desses conceitos, e prudência naquilo que vamos praticar. Onde tem isso na palavra de Deus? 1 Coríntios, capítulo de número 15, 58. Apenas um versículo para a gente ganhar tempo. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor não é vão o vosso trabalho. Ou seja, trabalho, construção, aprender os conceitos éticos e morais da vida cristã, daquilo que nos cerca, política e todas as demais coisas. Nós temos que ter um exercício diário naquilo, correto? Para que a gente possa entender o que é a constância. E fidelidade, ela já traz a ideia de maturidade. Maturidade a respeito desses conceitos que nós estamos sendo trabalhados todos os dias, ok? E dá a ideia de que é algo invariável. E aqui, entre aspas, perfeito. Perfeito não à luz do próprio Deus, que é perfeito, sem mancha, não. Mas perfeito no sentido de que essa perfeição é, de fato, seguir na vontade de Deus. Assim como o Senhor, quando chamou Abraão no capítulo 17 de Gênesis, disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Paulo, falando nos Romanos capítulo 12, versículo 2, vai dizer:
Não vos conformeis a este mundo, mas transformados pela renovação do vosso pensamento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a perfeição aqui, irmãos, não é aquela perfeição que nós vemos que, como John Wesley falou, perfeição cristã, o cara não peca, a pessoa não peca. Não, desculpe pelo cara, gente, sem querer. Não peca. Contrário, a perfeição aqui é ter o estado de consciência que nós temos a certeza plena daquilo que Deus quer para a nossa vida. Amém? Um exemplo disso são os mártires cristãos. Eles, sabendo que iriam morrer se confessassem a Cristo, eu tenho maturidade nesse assunto. Vou morrer porque Cristo me salvou. E morreram. Amém? Então, vamos lá. Continuando. Versículos de número 15 a capítulo 3, versículo 2. Diz assim. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Amém? Então, irmãos, ele começa com uma exortação. Permanecei firmes. Permanência, constância. Como nós não devemos permanecer firmes? Primeiro, sendo fiel aos ensinamentos. Ele vai falar, quer seja por palavra nossa ou por carta. Irmãos, nós estamos diante de um contexto social bem diferente, bem complicado. Existem igrejas, existem irmãos que são membros de igreja, que não estão seguindo as instruções do seu pastor, que dedica a sua vida em oração, em estudo, para chegar aqui diante da igreja e ensinar aquilo que o Senhor Jesus Cristo quer que a sua igreja aprenda. O advento da internet nos trouxe alguns problemas. Primeiro, as pessoas são imediatistas e rasas. Elas ouvem uma notícia, seja no Facebook, Instagram ou Twitter, e elas não se aprofundam naquilo e disseminam aquilo como se fosse a maior verdade de todas. E quando nós vamos ver, você está propagando mentiras, coisas que podem até prejudicar a vida alheia, como já vimos testemunho de pessoas que foram linchadas por causa de uma postagem falsa no Facebook ou Instagram. Não acontecia isso naquela época porque não tinha rede social. Mas o que acontecia naquela época? Porque Paulo está falando, os falsos ensinos, irmãos, os falsos mestres. Naquela época, existiam falsos mestres apenas de maneira física e próxima. Hoje a internet está aí para isso. Quantos falsos mestres estão aí com o seu canal no YouTube, falando através de lives e coisas mais? Aí a pessoa tem acesso a isso, ouve alguma coisa acerca de um tema doutrinário que ela se sente fragilizada, que ela deseja aprender. No caso da igreja tessalonicense, era a vinda do Senhor. E hoje, qual é o tema que você sente atraído para aprender mais? O que você procura, busca? Você quer entender quais são a natureza de Cristo? A dupla natureza de Cristo? Você quer entender mais sobre o Espírito Santo? Você quer saber mais sobre o que é a ceia do Senhor? O que mais queima no teu coração para que você possa aprender, para que você possa exercitar essa constância? Ao invés de você buscar orientação com o seu líder da igreja, com o seu pastor, com o seu líder de juventude, quem quer que seja, responsável por você, pela sua comunidade, você vai à internet. Note, irmãos, não há problema em ir até a internet. O problema é quem você está buscando na internet. Recentemente, eu recebi um vídeo de uma amiga minha cristã, próxima, de um falso mestre aí que, não vou citar o nome por questões éticas, mas ele falou a seguinte frase: Deus tem até um plano para você, mas esse plano só acontece se você quiser que aconteça, porque Deus escreveu de lápis o seu destino. Você tem a borracha, que é a sua escolha. Acho que alguns irmãos já reconheceram quem é. E quando eu ouvi esse vídeo, eu fiquei estarrecido. E ela mandou para mim como se fosse, olha, essa palavra é boa. Aí eu, com todo o respeito, eu me disse, minha irmã, você tem certeza que esse vídeo edificou a sua vida? Ela, por que não?
Aí eu falei assim, eu expliquei para ela. Minha esposa entrou em contato com ela, falou, não, no privado, ela chamou, é isso. Mostrou perante as Sagradas Escrituras o que, de fato, Deus fala acerca de nossas escolhas, da nossa liberdade. É um tema muito interessante, soberania divina e liberdade humana. É um tema muito, né, gostoso de aprender, difícil de aprender, mas que devemos ser constantes, devemos investir tempo, devemos buscar, propor esse tema para ser trabalhado em algum estudo na igreja, mas devemos saber qual é a fonte desse conhecimento, irmãos. Porque se nós nos deixarmos levar por essas doutrinas que somente preenchem o nosso ego, nós vamos caminhar para o inferno, longe de Deus. Por isso que o evangelho deve ser pregado com a propriedade, com poder, e não massageando o ego das pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Então, outra questão, além dos falsos mestres, que estava na igreja de Tessalonicenses, eram as falsas interpretações de alguns membros que estavam dentro da igreja, principalmente aqui a respeito da segunda vinda de Cristo. E essas interpretações equivocadas levou a igreja a ter outros comportamentos que acabaram afetando a comunhão da igreja. Por exemplo, alguns irmãos dentro da igreja estavam dizendo que Cristo ia voltar de maneira iminente naquela época. Então, o que eles fizeram? Não vale a pena mais trabalhar, Cristo já vai voltar. E ficou o quê? Vivendo às custas dos mais abastados financeiramente da igreja e não queriam trabalhar. E se nós continuarmos lendo o texto, Paulo vai falar, ó, aquele que não trabalhe, não coma. Irmãos, isso não é ser malvado, não, irmãos. Isso é ter amor pelo irmão. Irmão, você está equivocado, você está errado. Vamos trabalhar. Cristo virá, sim. E ele virá de maneira visível, todos verão, mas nós não sabemos a hora. Ou seja, irmãos, se eu tenho dificuldade de interpretação, isso é normal. É a nossa capacidade humana, cada um tem um nível de intelectual diferente. Eu posso demorar 3 semanas para entender um conceito, o meu irmão pode entender de maneira imediata, ou levar 2 dias. Isso não é vergonha. Por isso que existe a comunhão, para nós nos retroalimentarmos, para que nós possamos buscar com os mais experientes, crescer na graça e no conhecimento. Paulo não instrui as mulheres mais velhas, instruam as mais novas. Não é natural e não é aconselhável um homem ensinar uma mulher como ela deve proceder. Sabedoria. Eu não posso dizer, não, eu detenho um conhecimento, então eu vou ensinar as mulheres. Não, isso não é sábio, isso não é prudente. Paulo deixa uma instrução acerca disso. Então, por que eu vou descumprir aquilo que foi revelacional, inspirado? Entende, irmãos? Muitas igrejas estão acontecendo questões de adultério justamente por essa falsa interpretação. O líder daquela igreja pensa que... Eu estou falando isso, irmãos, de propriedade. Conheço pessoas assim. Tá? Vou orientar a mulher. E aí, irmãos, acabou acontecendo aquilo que não é desejável. Adultério. Fui testemunho de algumas igrejas na cidade de Manaus, onde o adultério acabou com a saúde da igreja. Não por uma vez. Porque o erro, ele deve ser extirpado da igreja. Aconteceu uma vez, o comportamento não foi tomado de maneira correta, aconteceu de novo. Não podemos brincar com o pecado. O pecado nos domina e nos mata. Se nós identificarmos o pecado, nós devemos exortar o irmão, chamá-lo à correção e prevenir que esse pecado retorne à igreja. Se tiver a exclusão, será feita a exclusão. Isso é saudável para a igreja. Se um membro está podre, corte-o, antes que apodreça todo o corpo. Você não faz isso com seus legumes? Por que você não faz isso com a sua igreja? Amém? Seguindo. Então, por isso, o apóstolo Paulo chama a atenção para as tradições ensinadas, que ele ensinou, falou. Então, irmãos, vamos atentar. O tema que nós temos dificuldade de aprendizado, vamos perguntar ao nosso pastor. Pergunte a ele quem são as referências confiáveis, ortodoxas, que podemos buscar, ler, assistir ao vídeo. Porque você não pode chegar, ver um vídeo de qualquer pessoa e depois vir contestar o seu pastor.
mas fulano de tal diz isso. Aí você vai ver, fulano de tal é um herege. Vai ver, fulano de tal está querendo ter que mudar a Bíblia tem que ser renovada. Então, atenção, irmãos, com relação a isso. E segundo, ele vai falar, orai por nós. Irmãos, a constância que deve existir na vida do cristão, a prudência da vida do cristão é a oração. Note, quantas vezes nós fizemos oração nesse culto? Constância. Isso é uma evidência no dia de hoje. A constância da oração. E é interessante que o cristão que não ora, ele fica doente. Fica doente. E é interessante que nós temos uma frase muito conhecida de um filósofo, René Descartes. Ele fala, penso, logo existo. Mas nós cristãos devemos afirmar, existo, logo oro. Porque a primeira coisa que nós fazemos depois de nascer de novo, o que é? Ir ao Senhor em oração. Senhor, obrigado porque o Senhor me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Obrigado porque o Senhor me salvou da condenação eterna e hoje eu posso contemplar com os meus olhos a tua graça e a tua glória. Não tem como um cristão não orar. Isso é inerente da natureza do cristão. Ele nasceu, ele tem que orar. E essa oração não é uma oração simplesmente, como posso dizer, que pleiteia alguma coisa. Uma oração interesseira, esse é o termo. Mas é uma oração de gratidão, de reconhecimento da sua pequenez, da sua finitude, da sua limitação. Então, nós vamos ao Senhor em oração, agradecê-lo pela obra que Ele fez em nossa vida. Atos, capítulo 17, 28, vai dizer, porque nele existimos, nos movemos e... Perdoe, eu fui querer falar, esqueci. Vou ao texto. Acontece, irmãos. Atos 17, vivemos, agora lembrei, está vendo? 17, 28. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Está vendo? Temos que ir à palavra. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Só vivemos, nos movemos e existimos porque estamos em Cristo. Fora isso, nós somos o quê? Sepulcro caiado. Nós somos corpos mortos com um caixão visível. Essa é a diferença. Por isso que você, quando conhece a Cristo, você olha para o seu irmão e diz, eu preciso falar de Jesus para ele. Eu preciso anunciar a glória de Deus para ele, porque ele não pode permanecer nessa condição. Você não sabe se ele vai aceitar Jesus ou não, mas você sabe que você precisa, porque é impossível uma pessoa que está em Cristo não querer anunciá-lo a outra pessoa. Se uma pessoa que se diz estar em Cristo e não anuncia, ela é doente, ou ela é fruto de um falso evangelho, porque um falso evangelho produz falsos crentes, que produz morte. Somente a vida pode produzir vida. Então, somente em Cristo nós temos vida. Amém? E ele vai finalizar no capítulo 3, versículos de 3 a 5. Diz assim, todavia, o Senhor é fiel, e ele vos confirmará, e o guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós, no Senhor, que não estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-lo. Ora, o Senhor conduz ao vosso coração ao amor de Cristo e à constância de Cristo. Ou seja, essa fidelidade no Senhor, Paulo está falando, é para o seu povo. Essa fidelidade, como eu falei para os irmãos, dá o entendimento de maturidade dos conceitos cristãos, daquilo que nós temos o dever e a obrigação de saber. Irmãos, se você chegar para a maioria dos cristãos hoje em dia, infelizmente, e perguntar para eles, Cristo te salvou de quê? Eles não vão saber responder. Eu estou falando isso para você porque eu fiz essa pergunta essa semana para um amigo meu que é cristão de berço, batista. Mas como assim? O que você está querendo saber? Eu falei, só quero saber do que você foi salvo. E não sabia dizer. Eu falei, você já estudou alguma vez na escola dominical a doutrina do pecado? Não, pô, tu está com esses, desculpa o termo, os papos estranhos, cara. O que é isso? Eu falei, isso é contexto bíblico, fundamental, são as doutrinas fundamentais da fé cristã. Se você não entender o seu estado caído, você jamais vai entender o estado de glorificação. Você não vai conseguir.
Você não vai saber por que você permanece na fé do Senhor. Então, irmãos, esse conceito de fidelidade diz respeito a gente ter a certeza do mínimo necessário para que a gente possa defender a nossa fé, para que a gente possa evitar cair nos falsos ensinos. Irmãos, alguém que já conversou com o Testemunho de Jeová? Não, né? Sim? Mesmo que você não queira conversar, ele conversa com você. É ou não é? Já perceberam a maneira como ele aborda vocês? Eles têm tudo cronometrado, tudo, sabe, dentro de um cronograma, e nem deixa você responder. Você quer, às vezes, fazer uma interpolação, e, não, mas peraí, rapidinho, isso aqui. Por quê? Porque eles são treinados para aquilo, irmãos. E eles defendem aquilo com unhas e dentes. E aí, quando você vai falar, você apresenta a contestação, eles... Não, mas olha só, isso aí você tem que falar com o meu líder, porque essa parte eu não treinei. É mais ou menos assim. E você, alguém chega para falar com você, por que você é cristão? Você não pode falar, não, porque é legal, porque lá tem louvor, porque lá eu bato palma e dou glória a Deus. Você não pode falar isso. Tem que falar com convicção. Sou cristão porque Deus me tirou do império das trevas e me transportou para o reino do seu amor. Porque antes eu estava morto e agora eu estou vivo. Você tem que saber a causa da sua vida. Deus te deu vida. Você tem que defender isso. A igreja de Tessalonicenses estava sofrendo. Era uma igreja sadia. É uma igreja sadia que crescia no amor e na fé. Nós lemos isso. E para que a gente possa continuar crescendo na fé e no amor, nós temos que ter, no mínimo, esses 3 atributos, essas 3 características, que Deus nos confirma mediante o ensino da palavra, mediante a instrução. Então, igreja, permaneçam naquilo que os seus pastores têm ensinado. Porque eu tenho certeza que essa igreja, ela segue e serve a Cristo, segue a palavra. Não é à toa que o nome dela é Primeira Igreja Batista Bíblica do Rio de Janeiro. Graças a Deus por isso, porque ela é bíblica. Nós vimos isso hoje, nós podemos ver isso todos os dias de culto. No testemunho que eu ouço dos irmãos, a partir do pastor Fábio, pastor Felipe. Então, irmãos, glorifiquem a Deus, permaneçam fiéis e constantes ao Senhor. E a fidelidade sempre vai nos levar à constância, ou seja, para que eu possa ter a maturidade em certo assunto, eu voltarei à constância. Eu vou estudar novamente. Eu vou até eu ter a maturidade suficiente para suportar essa luta, a aprovação e defender o Senhor Jesus Cristo. E, para finalizar, eu quero fazer uma aplicação rapidinho, falando uma ilustração. Ela se chama Corda Bamba. Diz assim a ilustração. Conta-se que um homem esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. Em seguida, atravessou andando sobre o cabo de aço, foi e voltou. A multidão, extasiada, aplaudiu. E, aproximando-se de uma senhora que estava no meio do povo, aquele homem perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? E ela respondeu: claro. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Sim, eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa dentro? E ela responde: tenho certeza que sim. Então um homem disse: a senhora poderia, por favor, ajudar-me neste número? Entrando no carrinho? Ela disse o quê? De jeito nenhum. Ou seja, meus irmãos, ela acreditava, mas não confiava. Nossa vida cristã, não podemos simplesmente acreditar que existe um Deus, que Ele é Deus. Nós temos que confiar nele. Nós temos que entregar nossa vida plenamente ao Senhor, porque é Ele que nos garante isso. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom. As Tuas misericórdias duram para sempre. A Tua palavra nos assevera, nos assegura que o Senhor é benigno, ó Deus, e que todos os dias de nossas vidas estão contados. Senhor, por isso, Deus, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor continue a nos dar a constância necessária para que possamos, ó Deus, debruçados na Tua palavra, aprender mais de Ti e permanecer fiéis e firmes na defesa do Evangelho. Ó Deus, anunciando o Teu Filho como o único e suficiente Salvador, apontando para Ti, ó Pai, como Deus verdadeiro, através da obra do Teu Espírito Santo.
Sê com a tua igreja, Senhor, para a glória do teu nome. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém.